A esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barça de Moraes, afirmou que a sua atuação profissional em um contrato com o Banco Master esteve restrita a atividades relacionadas a compliance e código de ética. E nesse corte, vamos contar que até a Mônica Bergamo teve que se render aos detalhes apresentados pela esposa do Xandão. Quem vai contar essa notícia pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai. Eita. É, vamos lá. Deu um errinho aqui. Ah, agora sim. Vamos lá. A esposa do Xandão, Vianney Weiss de Moraes, ela tinha toda aquela história que ela tinha um contrato de 130 milhões com o Banco Master e super suspeito. Eu mesmo achando super suspeito. Parece que agora ela finalmente resolveu se explicar, é isso? Exatamente, Sophie. Eu não entendo muito bem essas estratégias de algumas pessoas aí, quando estão envolvidas em escândalos, utilizam silêncio. Para mim, a pior estratégia possível de ser utilizada, mas parece que a Viviane, a sua equipe, certamente de gestão de crise, comunicação, decidiu que o momento a falar não seria aquele, mas sim agora. Sendo que agora também é um momento bem delicado, que o Alexandre de Moraes foi colocado, confrontado diretamente sobre estar ali envolvido diretamente com o Daniel Borcaro, recebendo mensagem no WhatsApp, teve que desmentir. Então, parece que foi o momento adequado aí que a Viviane resolveu com a sua equipe que precisava, sim, expor uma verdade. Eu não vou demorar muito, só porque a gente vai ver um trecho um pouquinho maior da matéria do UOL, porque a Mônica Bergamo vai trazer detalhes sobre o que foi dito pela esposa do Alexandre de Moraes. E por que eu estou aqui citando Mônica Bergamo? Porque quando a Mônica precisa voltar atrás, Mônica e Miriam Leitão, quando precisam voltar atrás e dizer, olha, de fato, a versão apresentada antes não foi bem assim, é interessante que a gente acompanhe, porque não é sempre que a gente vê isso, não. Por favor, Sofia. Vamos tentar esmiuçar. A gente daqui a pouquinho vai, não sei se ela vai conseguir ou não, mas ela tá entrando neste momento, a nossa maravilhosa diva rainha, Mônica Bergamo. Ela traz hoje uma informação extremamente importante na sua coluna, que é o detalhamento do contrato de Viviane Barça de Moraes, a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que prestou serviços ao Banco Master por um período importante. Esse contrato foi assinado em 2024 e foi encerrado em novembro do ano passado, quando a instituição foi liquidada pelo Banco Central. O escritório recebia 3,5 milhões como pagamento mensal, num total que chegou a quase 130 milhões de reais em 3 anos. 3 anos de prestação de serviço e que terminou em novembro do ano passado, né, pouco antes de ele ser preso. A coluna da Mônica Bergamo no jornal Folha de São Paulo de hoje traz os detalhes desse trabalho, das reuniões que foram realizadas e muito mais. A rainha já está aqui conosco com essa reportagem para nos trazer mais detalhes. Olá, rainha, bom dia, seja bem-vinda. Oi, Fabiola, bom dia a todos. Em primeiro lugar, só uma correçãozinha aí, que é um detalhe, mas importante, não foram 129 milhões, era o total se os serviços tivessem sido prestados por 3 anos, né? Foi mais ou menos um pouco mais de um ano, porque o contrato foi encerrado quando o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central, em novembro do ano passado, né? Então, é mais fiel a gente dizer que foram 3,5 milhões por mês. Em um ano daria 42 milhões e um pouco mais, eu não sei quantos meses foram em 2024, enfim, não chegou a 129 milhões. Mas depois de bastante tempo, sem detalhar esse contrato, sem falar nada sobre esse contrato, o escritório Barça de Moraes, que tem entre os sócios a mulher do ministro Alexandre de Moraes e 2 filhos do casal, além de outros sócios, divulgou uma nota, fez uma nota, que a gente antecipou na Folha de São Paulo, explicando qual foi a prestação de serviços, né?
eles falam que foram 94 reuniões de trabalho, 79 presenciais, 36. Uma informação que eu acho relevante é que foram contratados outros 3 escritórios, não foi um trabalho que o escritório fez sozinho, que era sob a coordenação do escritório Barsi de Moraes, que se davam a prestação dos trabalhos jurídicos. Então é isso, ela detalha, são muitos detalhes, né? Ela fala que são 13 dessas 94 reuniões foram com a presidência da instituição, portanto com o Daniel Porcaro e a equipe jurídica deles, 2 foram na sede do escritório, 11 por videoconferência, dessas reuniões com a presidência, portanto com o Porcaro, e aí vai falando, né, que existiam consultores contratados, que englobou aqui a elaboração de opiniões legais sobre casos solicitados pelo Departamento de Compliance, revisão da política de captação para o regime próprio da Previdência Social, revisão do programa de compliance para obtenção do selo Proética, implicando em... bom, é tanta coisa aqui que eu não vou chatear os espectadores, porque é uma linguagem muito jurídica, né? Sim, Mônica. E ela diz aqui que produziu 36 pareceres de opiniões legais, vai detalhando muitas coisas. Fato é que eu acho que o que importa aqui é o simbolismo disso, né? De ela, portanto, seguramente com o conhecimento do ministro, prestar essas contas, né? À sociedade, falar o que era esse contrato, já que esse cliente acabou se enroscando muito aí com a justiça, né? É isso daí. Pois é, Sofia. É isso, a Mônica foi bem, né? E é isso, não teve 129 milhões, é um ponto importante que a gente precisa trazer. Outras empresas, outros escritórios foram contratados também. O pessoal Hernani está dizendo, deixe ela falar, Fabiola. Sim, ela precisava falar, porque a mídia hegemônica, de uma forma muito geral, criticou muito o Alexandre de Moraes, a gente aqui também no Meteoro, com as informações que tinham sido passadas, sendo que a crítica não foi a pessoa nem da Mônica, nem do Alexandre, ou perdão, da Mônica, não, da Viviane, nem do Alexandre de Moraes em si, a crítica foi a ideia ética. Então, até que ponto as esposas, os maridos daqueles ministros do STF podem ter escritórios e vão ser isentos diante de uma empresa, por exemplo, que possa ter interesses lá em cima, que vai chegar até decisões do STF. Então, a gente falou sobre isso, esses limites éticos, que são necessários. E é extremamente importante que a gente continue debatendo sobre isso. Em alguns países, esposas e companheiros de ministros de grandes tribunais, de várias, né, que são consideradas supremas, não podem advogar. Então, a gente precisa lembrar disso, precisa entender por que tem que ter uma transparência. E essa transparência demorou muito de vir. Uma crítica aí que é minha, né? Demorou muito de ser divulgado, qual era o contrato, o teor desse contrato. Talvez porque a ideia realmente era não divulgá-lo, mas diante da pressão que continuou crescente contra Alexandre de Moraes, foi aí necessário também como uma estratégia. Vou te pedir, Sofia, só para trazer a CNN, para a gente reforçar uma coisa, né? O escritório informa que não defendeu a ação do Daniel, do Porcaro, nem do Banco Master na Justiça, que produziu 36 pareceres jurídicos e opiniões legais para o Banco Master. Os serviços foram divulgados pelo próprio escritório, que prestou o serviço para a empresa do banqueiro Daniel Porcaro até o ano passado. Em nota, né, a esposa do Alexandre de Moraes também ressaltou que promoveu 79 reuniões semipresenciais na sede da instituição financeira, além de 2 encontros por videoconferência. A banca de direito foi contratada em fevereiro de 2024 a novembro de 2025 pelo Banco Master e realizou, entre aspas, ampla consultoria e atuação jurídica por meio de equipe composta por 15 advogados. 15 advogados. Ao todo, foram contratados ainda outros 3 escritórios especializados em consultoria que ficaram sobre a sua coordenação. E aí o escritório esclarece, inclusive, que nunca conduziu nenhuma causa
para o Banco Master no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, não teve aí a influência do escritório da esposa do Alexandre de Moraes, Viviane Moraes. E, segundo o jornal Globo, o recado teria sido endereçado ao ministro. Ele, porém, nega a informação. O recado é que a esposa do ministro negou, neste final de semana, da semana passada, que a mensagem enviada pelo Vorcaro no dia da prisão tenha sido enviada para o Alexandre de Moraes. O Moraes também já manifestou isso em nota e foi reforçado. Houve esse reforço de que, olha, não Vorcaro, nenhuma relação, seja a Viviane, seja o Daniel, ou seja o Alexandre de Moraes, tem relação pessoal e próxima ali com o Daniel Vorcaro. Eu acho que isso está muito claro, ficou claro para todo mundo diante disso. Sofia, eu quero ver como a imprensa, majoritariamente aí, que está tentando desacreditar o STF, vai se posicionar diante disso. Inclusive, porque eu já li uma matéria do tipo assim, a esposa de Alexandre de Moraes cuidava de questões éticas dentro do Banco Master, tentando dar a entender, e questões que seriam relacionadas ao STF, dar a entender que, ainda que não tenha nenhum tipo de ação, né, de defesa dessa ação, o parecer que poderia ser sobre alguma ação do STF tinha um olhar com vício. Né? Então, assim, ainda tem essa tentativa de tentar pegar o STF de calça curta. Não sei se vai colar, mas, para mim, a justificativa faz todo sentido. E só um detalhe, tá? Desde o início a gente está falando sobre isso, que a Viviane de Moraes, ela tem um escritório e ela trabalhou, e agora ela né, destrinchou aí o valor que foi recebido e que não foi esse montante de 129 milhões, porque esse valor seria para 3 anos e o contrato não foi de 3 anos, apenas de 1, e ela recebeu proporcionalmente. Não tem nada de errado nisso. A gente já falou também esse ponto que é interessante, Sofia. É isso. O que será que vai ser feito agora? Pois é, daí eu vou numa linha um pouco mais crítica, sabe? Ok, eu não vou dizer que tem nada de errado nesse contrato, até porque eu não tive acesso ao contrato e também seria leviano da minha parte dizer isso. E legalmente, aparentemente, não tem nada de errado mesmo. Dito isso, eu acho que a gente precisava de um código de ética que limitasse a atuação de advogados familiares próximos aí dos ministros do STF. Porque não basta não ter nada de errado, não pode se levantar suspeitas. E a partir do momento que você tem um contrato tão alto com alguém próximo, isso se torna um calcanhar de Aquiles. Isso se torna um meio de atacar o STF. E dentro desse clima político que a gente tá vivendo, o STF não pode se dar ao luxo de ter nenhum tipo de ponto fraco que possa colocar em dúvida a sua legitimidade. Isso coloca em dúvida, desculpa. É perfeitamente natural você imaginar que, porra, os caras têm lá um contrato de 130 milhões, tudo bem, por 3 anos, ok, mas 130 milhões. Gente, mesmo 3 anos, um ano é o quê? 43 milhões. Isso dá mais de 3 milhões por mês. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito dinheiro. Muito dinheiro. Isso vai. E eventualmente, um caso, mesmo que não chegue agora, ele pode vir a chegar. Mesmo que a Viviane não atue nele, ele pode vir um caso do Banco Master a chegar no STF. Como chegou, aliás. E daí é perfeitamente natural que as pessoas imaginem, mas será que o juiz vai jogar com imparcialidade a pessoa que tem um contrato de 3 milhões por mês com a sua esposa? É perfeitamente natural que as pessoas questionem isso. Desculpa, mas a mídia tá usando isso de uma maneira chula. Tá mesmo, tá mesmo. Mas é porque o STF abriu a brecha. É esse o ponto que eu tô tentando trazer. Eu não tô dizendo que a mídia tá certa, não estou dizendo que tem algo de errado no contrato, só estou apontando. Abriu a brecha. Essa brecha não pode ser aberta. A gente precisa para ontem daquela proposta do Fachin e da Carmen Lúcia
de um código de ética para o STF. A gente precisa, para ontem, de algum tipo de regulação que já foi cogitado delimitar os casos de familiares e membros do STF. Porque senão vai continuar tendo brechas para onde pessoas que estão interessadas em derrubar a nossa democracia possam usar como um ponto fraco para atacar. Mas enfim, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saem daí que a gente já volta com mais notícias.